E assim, eu falei lá no áudio e queria assim aproveitar, realmente assim, na frente de todo mundo e dizer assim que eu agradeço você demais, demais, porque é impressionante como o curso, ele não só ajuda a questão da identidade de empresário, né, mas como pessoa, assim, que a gente termina se perdendo mesmo dentro da empresa e sendo como você falou, né, a que faz tudo. E eu fazia assim, tinha domingo de 8 horas da noite, eu ainda estava na escola. E assim, isso foi ruim para meu filho, isso foi ruim para meu esposo. E eu tinha me perdido mesmo. E como eu te falei lá no áudio, né, para quem está ouvindo aí, meu pai ele está naquela fase de início de Alzheimer. E na verdade eu falei 20 anos, mas o ano que vem faz 30 anos que eu tenho na escola já, né? E assim, é bem diferente porque assim, eu sempre passei, fazia acampamento, mas sempre quando dava tempo, né? E dessa vez foi muito diferente, né? Porque eu consegui sair, a escola estava em reforma, então tinha gente lá para fazer isso, né? Então assim, eu fui realmente despreocupada. E meu pai com Alzheimer, ele naqueles, né? De vez em quando lembra, né? Quando eu cheguei, foi a primeira coisa que ele falou, assim, né? Perguntou se eu gostei e tal, lembrou, aí disse, agora minha filha é uma empresária. Engraçado demais, eu ri Foi. muito, porque como é É, que ele, com Alzheimer, né, ele fala uma é, coisa dessa, e é engraçado porque dentro do processo ele nem imagina o quanto essa colocação foi lúcida, né? Foi lúcida. Eu me lembro uma vez que eu estava colocando minha mãe para dormir, minha mãe está nesse processo há 10 anos, né? E aí eu tava deitada com ela um pouquinho na cama, igual a gente faz com criança mesmo, né? Deita um pouquinho até dormir, depois se é, levantava. E aí eu tava brincando com ela, brincando de morder, de dar risada, igualzinho criança. E aí, de repente, ela parou, olhou para mim e falou assim: Nossa, quanto tempo será que a gente vai ter juntas? Sabe, uma coisa assim super profunda. E eu olhei, tipo, o que, mãe? E ela já não estava mais presente. Já tinha saído, né? E olha aí teu pai dizendo, agora você é uma empresária. isso. E é E minha irmã disse, verdade, Valéria. Agora você é, é uma empresária, agora você está se reconhecendo, né? Que exatamente. show. E minha irmã disse assim, mas pai, mas ela sempre foi, pai. Aí ele disse assim, não, mas agora ela tá viajando, tá passeando. Que ele sabe que realmente eu vivia 24 horas, né? E assim, o seu curso foi um divisor de águas na minha vida, porque eu tinha me chateado muito em 2021, porque com a pandemia as escolas tiveram muitos problemas, né? E eu tive uma funcionária que me deu muito problema, assim. Pediu para fazer um acordo, né, para como se fosse. Não, pediu demissão, aí depois voltou atrás, aí disse, não, vamos fazer um acordo. E eu ajudei, eu fiz aquelas coisas todas. Não, não blindei muito, né? E assim, esquentei muito a cabeça. Aí eu não queria mais, eu disse, é meu sonho a escola, né? Mas eu disse, eu não quero mais, eu não vou fazer mais. E parece que eu trabalho para pagar os funcionários, e o pessoal não entende a minha missão, não entende o meu amor, né? Então eu fiquei aquela revolta. E chegou um dia que eu disse, meu Deus, o senhor diz aí que eu fecho ou não fecho? Fecho ou não fecho? Porque não dá mais. Não dá mesmo. O sonho foi-se embora, né? E assim, eu estava estressando meu marido, meu filho. Isso já era uma coisa que acontecia há muitos anos. Hoje meu filho tem 18 anos, né? Mas assim, ele estudou comigo até na minha escola até o terceiro ano do ensino fundamental, mas eu fui aconselhada pela médica para tirar, porque ele não entendia, né? Eu, mãe, diretora, e ele começou a ter raiva da escola e de estudar, porque tudo meu era escola. Eu vivia 24 horas na escola. Então ele começou a ter um pouco né? Poxa, assim, tive que tirar para ser mãe. É porque E eu sei, todas as crianças, né, Valéria? Todas as crianças tinham as mães deles e também tinham a mãe uhum, dele. é, Cada um tinha a sua própria mãe e ainda a mãe é, dele ainda ficava lá disponível. Ele não tinha nem a mãe dele e nem nenhuma é, outra mãe, né? Porque exatamente. eu imagino a situação dele, que difícil que era, né? Era muito complicado. E quando eu comecei Aí, o que que aconteceu? Aí eu disse isso, de repente, que eu comecei a nossa turma foi em dezembro de 2021, se eu não me engano. E quando Foi em foi assim, no plena outro dia, pandemia. foi eu passando assim, não sei se foi no YouTube, no Instagram.
Aí eu vi alguns vídeos seus, eu disse, meu Deus, é pra mim, meu Deus, isso é Deus respondendo. Aí eu digo, sabe uma coisa, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer esse curso. Eu sei que eu fui uma das últimas, já estava assim no finalzinho já, mas cada aula assim eu me impressionava e comecei a ver o quanto a minha empresa estava errada. Ela tinha muitos anos, mas ainda estava engateando. Então, assim, tinha muita coisa que eu tive que organizar. A minha visão como empresária, né? Porque, na verdade, eu acredito que quando a gente tem uma empresa, a gente cria, idealiza, né? Tem uma missão, né? Porque está impregnado em mim isso, mas você tem que entender como empresa. Então, pequenas coisas. Antigamente eu falava assim, lá na minha escola, lá, né? Hoje em dia eu já falo na empresa, né? Já na empresa. Então, assim, até as funcionárias começaram a perceber isso. Eu usava farda, eu usava, né? E depois, quando eu comecei a mudar, ficar toda social, assim, até o jeito de falar, as meninas foram, sabe, entendendo que era diferente, né? Então, a gente começou a organizar essa documentação, essas coisas, e foi mudando, assim, absurdamente. É um detalhe tão simples, mas se os empresários entenderem que estar de uniforme já faz com que a mente dos Uhum. empregados pense que você Exatamente. está lá para trabalhar com eles, lado a lado. E aí tem empresário que fala: olha, amanhã eu vou chegar mais tarde. Olha, eu vou sair para almoçar, eu já volto. Olha, e Isso. fica avisando, né? Fazia, Fica dando. Você fazia. fazia. E aí os próprios empregados ficam perdidos, porque eles sentem que não tem direção à empresa, né? Porque Isso, todas as exatamente. pessoas estão. É Igual. incrível isso. Pais, né? Então, assim, eles ficavam, e ainda mais na parte de escola, que precisa de muita orientação, né? Sempre tem alguém que tá ali. Então, eu fazia de tudo. Tudo que você imaginar, eu fazia. Mas eu fazia até com gosto. Só que depois eu percebi que se eu olhasse muito para dentro, né? Não delegasse, né? Eu não ia conseguir olhar para o futuro, né? E para quem está ouvindo aí que é empresário, minha gente, é uma coisa impressionante. Quando eu via você falando nos vídeos, eu dizia, não, eu não acredito que seja possível. Mas até a questão da renda mesmo da escola, né? Assim, é impressionante como abre assim as portas, né? E financeiramente, por conta da pandemia, as escolas iam tendo alguns problemas, então eu já estava com alguns problemas, então eu consegui resolver isso, sabe? Consegui comprar muita coisa, investir em outras coisas na escola. Eu disse, nossa, o que foi que aconteceu? O que é isso? Eu estava até dizendo a Carmen, que é uma matemática, assim, 2 mais 2, 4. É impressionante quando a gente estrutura, que a gente organiza, né? Aqueles que realmente têm compromisso com a empresa começam a se empenhar, se sentem valorizados, né? Que você falou isso, eles se sentem, são pessoas corretas, se sentem valorizados. E aqueles gatinhos lá do sofá começam a se inquietar e sair, né? É É impressionante. O verdade. lucro, o lucro Quase toda empresa, né? Sempre tem tem, lá aqueles gatos sempre tem. velhos em cima do sofá e você vai tirar ele porque ele está destruindo o seu sofá. E o gato faz, né? E daí você vai tirar ele, né? O gato não quer saber de sair, ele quer continuar destruindo o seu sofá porque está Exatamente. confortável, está tranquilo, né? E ele quer ficar lá sem fazer nada, só destruindo o seu sofá ou a sua empresa, né? Mas a Exatamente. melhor forma de fazer isso é a forma passiva, de começar a dirigir a empresa, dirigir a Exato. empresa. E aí você se torna um diretor de fato, e aí você vai começar a colocar as regras. É só você colocar as regras, os gatos já olham assim, hã? Uhum. Como assim? Eu não vou fazer Exatamente. isso, não. Não vou fazer isso, não. Só que aí não existe mais o tempo de eu não vou fazer isso, não. Ficou para o passado. Agora é uma regra, todo mundo assinou, aquilo vai funcionar, né? E se a pessoa não faz, está tudo bem. Faz um documento, faz uma advertência.